Então já vamos lá direto para o Sprite Render. Eu quero pegar agora quem? Eu quero pegar essa Sprite Render. Depois a gente vai desenvolver mais o rigid bar, então eu vou deixar ele por último, tá? Então a gente vai começar com o Sprite Renderer e eu quero fazer essa brincadeirinha aí. Se eu apertar, vou usar até o Get Key Down, tá? Só pegar o começo aí do apertão. Se eu pressionar o R, eu quero que torne color vermelho. Se eu apertar G, verde. Se eu apertar B, azul. Tá? Isso no script. Então vamos lá, como a gente pode fazer isso? Primeiramente, eu preciso acessar essa componente Sprite Renderer do objeto de jogo no qual eu coloquei a componente Chip Controller. Então, por exemplo, se eu colocar a componente Chip Controller no Chip, eu quero acessar esse Sprite Renderer. Isso vai ser válido para todo também objeto de jogo que eu colocar a componente Chip Controller. Ok? Então vamos lá, como a gente faz? Vamos arriscar. O Unity ajuda você aqui bastante na nomeação das coisas. Não está escrito Sprite Renderer? Vamos ver se tem esse nome. Sprite Renderer. Tem. Sprite Renderer. Vou chamar de SPR, ponto e vírgula. Então aqui, o que eu estou fazendo? Porque eu criei globalmente aqui. Eu criei globalmente, primeiramente por quê? Porque essa componente Sprite Renderer ela não vai mudar. Dificilmente você vai deletar essa componente e adicionar essa componente durante o jogo, tá? Então, se o objeto de jogo já tem essa componente vai ser a mesmo cara, vai estar no mesmo local lá na memória do computador desde o início, ok? Vai ser, se acontecer um destroy, aí beleza, ele vai ser destruído. Se foi criado um novo, tudo bem, no momento da criação a gente pega. Então a gente vai ver isso no futuro, mas dado que o objeto existe aqui, esse cara não vai mudar na memória, ele vai continuar sendo o mesmo. Então, eu vou, ao invés de eu ficar toda hora pedindo, eu poderia fazer, falar assim, ei, me dá componente Sprite Renderer. Ei, me dá componente Sprite Renderer. Ei, me dá componente Sprite Renderer. Ao invés de eu fazer isso de maneira repetida, porque isso custa computacionalmente, essa é a minha preocupação, como é sempre o mesmo cara, eu vou pedir uma vez só. Então eu vou pedir uma vez só no start, ele vai ser executado antes do primeiro quadro, e vou guardar essa componente, sob a perspectiva aqui do script, nessa caixinha SPR do tipo Sprite Renderer. Sacaram? Então vou falar aqui SPR, que eu já declarei aqui, já criei, vai receber, vai dizer como eu pego, muito difícil, nome sugestivo, aliás, olha lá, get component, me dá a componente. Só que aí a gente só vai ter uma síntese especial nessa função, que além de colocar o abre e fecha parênteses, a gente vai colocar antes aqui um abre e fecha sinal maior, sinal menor, sinal maior, ok? E dentro dele a gente vai falar o tipo da componente que a gente quer pegar. Se ele não tiver, ele vai retornar vazio, tá? Não é o void, não. No caso aqui é um null. Depois a gente chega a discutir sobre ele. Enquanto, vamos tratar que você configurou tudo só certinho, né? Que onde você está colocando esse cara, existe Sprite Renderer. E aí eu vou colocar aqui, ó. Então ele vai pedir para o objeto de jogo em questão, me dá o Sprite Renderer e já vou deixar guardadinho aqui, para não ficar pedindo toda hora. Beleza? Fez isso? Fez isso. Aí o que eu quero? Se você apertar get key down, keycode.r. Então isso aqui a gente já viu lá, né? Aí eu vou fazer a mesma coisa. Se você apertar G, se você apertar B, o que eu vou fazer? Vou mudar alguma coisa de Sprite Renderer. SPR,
Vamos ver se tem. Ah, tem um color aqui. Então, sempre para acessar alguma coisa da componente do tipo complexo, eu vou usar esse pontinho. Então, a partir do SPR, Sprite Render, eu já falei que essa variável de um tipo complexo, ela tem muitos dados dentro dela. Como a gente acessa individualmente esses dados? Através do pontinho. Nome da variável de um tipo complexo, pontinho, color. Aí, com o tempo, você vai procurando aí, né? Pode olhar aqui, deixei alguns abertos aqui na documentação do Unity, tá? docs.unity3d.com script reference, ok? Aí você pode dar uma busca aqui, Sprite Render, e chegar, tá? Então você vai ver que tem muita informação dentro dele, inclusive vai ter o tal do... Ah, ele está até brincando com isso aqui, está mudando o color. Está fazendo com coisas mais complexas, então toma cuidado de ficar lendo tudo isso aqui. Vai direto no color. Pronto, aqui. Entra no color e aí ele dá um exemplo aqui do color. Tá? Que é o mesmo, infelizmente. Mas tudo bem, ele usa algumas coisas mais complexas aqui, mas a gente vai dar um exemplo mais simples. Tá? Por enquanto. Então, a gente depois pode olhar o rigid body, né? O translate. Já adiantei o vector tree, então o position, que está dentro do transform, ele é desse tipo aqui, ó, vector tree, que tem 3 floats, x, y, z. Ok? Então, tudo você pode encontrar aqui com o tempo, com a experiência, você vai decorando essas coisas, né? Não se preocupe em ficar lendo isso noite após dia. A questão que eu sempre recomendo, faça bastante exercício, ok? Aí eu posso, na verdade, criar uma nova cor, como eu falei para vocês. Color, existe, na verdade, também um tipo complexo chamado color, ok? Tá aqui, ó. E aí eu posso utilizar ele para dar uma cor. Como eu crio uma nova cor? Esses tipos complexos, eu tenho que usar uma palavrinha aqui, ó, new color. Então, eu tenho que usar esse new, e aí eu posso passar os valores desses campos, dessas propriedades internas do color. Então, eu posso passar lá um R, G, B e um alfa. Tá? Então, eu posso passar um R, um vermelho. Então, 1 totalmente vermelho, 0, 0. E 1. Canal alfa, a gente não quer transparente. Vamos testar já o R. Se a gente fez alguma coisa de errado. Apertar o F, ficou vermelhão. Ok? Então, o 1 foi transformado aqui. Aí depende. Procura um pouquinho sobre informação, sobre representação, teoria de cores, representação de cor em sistemas digitais. Você pode procurar um pouquinho e saber por que 255. Mas aqui o 255 é um valor máximo de vermelho, né? Eu posso ter uma intensidade de vermelho de nada de vermelho a vermelho saturado. Ok? Então, funcionou, parece, né? Mas que realmente funcionou. Eu vou colocar dessa forma e até comentar aqui, comentário, lembrando que é //, e vou copiar, porque na verdade o legal de criar dessa forma, new color, e passar o R, o G e B, é que aí você pode customizar a sua cor, mas as cores mais importantes, existe um atalho, color.red, tá? Então, isso aqui, color.red, ele está fazendo por trás isso aqui, só que está fazendo de uma maneira, eu vou espirrar, com licença, de maneira curta, ok? Vamos usar a maneira curta, né? SPR color green, que seria a mesma coisa que RGB, ok? E o blue, que seria 1 aqui no terceiro, mas a gente pode colocar blue aqui. E vou resetar, vou pôr W de white, tá?
só para a gente voltar para o white. Se você apertar o W, você vai para o 1, 1, 1, que é o branco. Vamos ver se funciona. Vou dar um Ctrl S, certifica que está salvo, né? Vê se tem um asterisco aqui, ó, se a gente fizer alguma mudança. Aí, apertei o S. Fala que é automático. Surgiu um asterisco. Você aperta o Ctrl S, vou apertar, ó. Some esse asterisco aqui. Então você dá uma olhadinha ali. Tá? Vai ter aqui a roda da fortuna aqui, que está compilando. Vou rodar o jogo, aperto R, aperto G, aperto B, W. RGB, W. RGB, W. Legal, né? Beleza? O canal alfa, ele vai fazer isso, olha lá, ele vai deixar transparente. Você pode até brincar com isso também. Ok? Então fica aí também de tarefa para você brincar. Ok? Beleza, gente? Então esse é o primeiro exercício que a gente fez aí sobre acesso a componentes, né? Exatamente o que a gente chamou de tipos complexos, né? Eles agrupam mais de um tipo de dado ali. Perfeito? Vou deixar esse cara aí para vocês copiarem, dar o pause. Se quiser criar um outro script para isso, pode chamar de shipcaller e colocar esse código aí dentro. Certifiquem sempre que o nome do arquivo é o nome aqui da componente. Tá vendo aqui? Está escrito aqui que o nome do arquivo é shipcontroller, shipcontroller.cs. Está aqui, ó, shipcontroller. Ok? E public class shipcontroller. Tá vendo? Esse nome do arquivo é o mesmo nome que está aqui. Tirando só a extensão .cs. Shipcontroller. Tá? Se não tiver, vai dar problema na hora que você tentar adicionar essa componente num determinado objeto de jogo. Tá? Então toma esse cuidado aí. Bom, vamos lá. Deixo aqui para um futuro até utilizar essa componente. Só vou remover a lógica aqui dentro do update. Vou criar uma nova componente chamada RigidBody2D, chamada RB2D do tipo RigidBody2D. Tá? Então estou criando uma variávelzinha de um tipo complexo RigidBody2D. E aí eu vou pedir para o objeto de jogo onde essa componente está, vou pedir, falar, ó, me dá aqui para mim o RigidBody2D seu, e eu vou colocar já nessa caixinha para não ficar pedindo a toda hora, né? Porque isso aí custa computacionalmente. Então eu peço uma vez só e aí eu utilizo a partir dessa caixinha. Perfeito? Vamos brincar. Então, vou pegar aqui o RB2D e vou dar um ponto aqui. E vou ver que tem muitas coisas. Vou pôr um ADD. Interessante. Lá tem um ADD Force. Um ADD Force at Position. Um ADD Relative Force. ADD Torque. Torque, lembrando que vai girar o objeto, né? Tem um tal de Velocity. Angular Velocity. A gente no futuro vai usar. Legal. Então aqui vai ter grandezas físicas, né? Como eu falei para vocês, o RigidBody ele tem como objetivo o cálculo, a simulação física associada a um determinado objeto de jogo. E aí existe um motor de física, assim como tem um motor de desenho, né, que vai renderizar, vai desenhar cada quadro, existe também um motor independente de física que vai fazer a atualização das posições e interações entre os objetos, colisões, etc, etc, etc. Tá? Então, toma cuidado de não ficar colocando milhões de bares aí, exatamente por isso, né? Porque isso custa um cálculo, né? E, obviamente, você começar a colocar um número insano,
Pode testar de brincadeira, mas esteja pronto para travar o seu Unity. Para ver até quanto aguenta. Tá? Então procura no YouTube, você acha alguns testes desse tipo. Algumas brincadeiras desse tipo. Okay? Fica a dica aí também. RB2D. Eu vou adicionar a Force por enquanto, que eu achei interessante esse, a DD Force. Vamos brincar com a DD Force, que aí eu quero brincar com o Relative Force e o Force. Position ainda a gente vai deixar de suspense. Pode ser também que você brinque, né? E descubra por conta própria. Ok? A DD Force. Então é uma força. Força. Ela também já está aparecendo lá para mim. Coloca um Vector 2, amiguinho. Por quê? Porque força, gente, é uma entidade vetorial. É uma grandeza vetorial. Não basta você falar que você vai chegar lá e você empurra alguém. Então você está o empurrão ali está aplicando uma força momentânea ali num determinado amigo seu. Aí você fala, empurrei com uma força, uma intensidade de 200 newtons. Basta falar isso? Não. Qual que é a direção e sentido que você fez? Porque se tiver um precipício aqui na frente do cara, se empurrar pelos lados, não tem problema. Se empurrar agora por trás, no sentido para frente, aí você vai matar o cara. Então a gente é uma grandeza vetorial. Importa como você também, a informação sobre a direção e o sentido da força, né? Então é intensidade ou módulo, em termos de vetores. A direção, né? A direção, por exemplo, é norte-sul, leste-oeste. E o sentido, perdão, errei. Tá? A direção é a reta que liga o norte e o sul, a reta que liga o leste-oeste. E o sentido é se é de sul para norte ou é de norte para sul. A direção é se é de leste para oeste ou de oeste para leste, e assim por diante. Tá? Então a gente pode ter a direção também horizontal e vertical, mas aí o sentido, tá? Na horizontal, na direção horizontal, é para a esquerda, para a direita, e na vertical é para cima, para baixo. Okay? E assim por diante. Então a gente tem que ter essas três informações e a gente tem aqui um tipo complexo que representa um vetor. Tá? Um vetor, a gente pode definir um vetor com as suas coordenadas. Né? Dá uma olhadinha lá em algum tipo de material sobre vetores, geometria analítica, né? Plano cartesiano e tal, que vocês vão lembrar sobre isso. Então eu vou adicionar uma força. Aí você vai falar, para onde, jogo? Não sei, vamos começar. Nossa navinha está orientada assim para cima, então vai ter fogo saindo aqui, né? Uma propulsão saindo da parte inferior, então ele vai para cima. Para cima, no caso aqui, gente, ó, shape, né? É exatamente o eixo Y, né? Positivo. Para onde ele está apontado aqui é a direção positiva. Então a gente pode criar essa direção dessa forma. Ou a gente faz... Lembra que esses tipos de complexos tem que vir com essa palavrinha new. New vector 2. Aí eu vou passar o x e o y, ou seja, a coordenada x e a coordenada y. Como é um vetor para cima, ele não aponta nada na direção x e aponta 1 para a direção y positiva, né? Porque se for menos 1 é para baixo, só mais 1 é para cima. Então esse é o up, esse é o down. Se a gente quisesse para as laterais, direita, right, left, esquerda, ok? Então eu vou criar o up. Só que sabe o que é legal? Da mesma maneira lá do color, que tem umas maneiras mais curtas de chamar, esse aqui também tem. Então a gente pode usar vector2.up. Ok? Vezes um escalar. Lembra que esse vetor aqui tem tamanho 1. 0,1 tem tamanho 1. Vou pegar a reguinha. Só que agora eu quero a intensidade. Não adianta você falar a direção da força, mas também a força é quanto? 200 newtons, 300 newtons. Exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui 200. Não vai ser muito. Então esse vai ser um vetor para cima de tamanho 200. Ponto e vírgula. Só que eu não vou fazer isso a todo momento, senão o negócio vai ficar louco.
Essa é a força, então esse negócio vai subir acelerado. Eu só vou fazer na hora que eu apertar alguma coisa. Input, ponto get key down, ok, key code, ponto up não, né? Não tem. Oh, meu Deus do céu. Aqui, pronto. Ó, foi. Faltou abrir fé. Oh, caramba. Isso. Perfeito. Então, se você apertar esse botão, seta para cima, adiciona força. Então é isso que ele está fazendo. Estou falando regibário. Adiciona uma força nessa direção. Só que só nesse momento. Vamos ver o que acontece. Vamos colocar esse cara um pouquinho aqui mais para baixo. Vou dar um play. Para cima. Apertei uma vez só. E ele está indo. Só que também se eu ficasse apertando várias vezes, vou até dar um zoom aqui para olhar a cena, ele ia acelerar mais ainda. Porque aí ia estar adicionando cada vez mais forças, acelerando mais e aumentando mais a velocidade. Beleza? E por que ele continua inércia, gente? Essa é a grande questão. É como se estivesse no espaço mesmo. Ele deu uma propulsão, não tem uma atmosfera aqui, não tem arrasto. Então ele vai, né? Primeira lei de Newton. Movimento retilíneo uniforme. Se a gente quer colocar um drag, ou seja, tivesse uma atmosfera que vai desacelerando, a gente pode colocar aqui, ó. Vamos ver, linear drag vai fazer esse papel. Então, se eu apertar uma vez só, aí ele vai. Poderia ser tipo um barco, na verdade, né? Você vai ter ainda um deslocamento por um tempo, mas devido à viscosidade da água, vai frear com o tempo. Okay? Se eu aumentar esse número, então eu posso colocar aqui o linear drag 1, para ver que vai parar mais antecipadamente, assim por diante. Tá? Brinque aí. É legal que vocês brinquem. Então eu vou até deixar, para não ficar muito exagerado, vou colocar meio mesmo, né? Deixar lá no meio. Achei interessante deixar. Tudo bem que é meio espaço, né? Mas vamos colocar um dragzinho. Não precisa ser tão realista, né? Pode ter umas partículas aí desacelerando o objeto. Beleza, gente? Vamos lá. Keep going. Só que aí o que eu vou fazer? Por brincadeira só, quero analisar um negócio, eu vou entortar um pouquinho esse cara aqui, ó. Aí eu vou apertar play. Olha o que vai acontecer. Puta que pariu. Não posso falar a palavra, desculpa. Mas foi. Que pena, hein? Ele está empurrando na direção para cima em coordenadas globais e não locais. E aí? Bom, duas maneiras de resolver esse problema. Já vou deixar ele tortinho aqui para a gente testar. Ou ao invés de você falar vector up, você, na verdade, pede o transforme, qual que é o up, local, nesse caso. Então não vai ser mais esse cara, vai ser esse cara. Olha lá. Essa é a primeira maneira de você resolver isso. Então vamos fazer aquela brincadeirinha de comentar. Ou, nossa, desafinei aqui. Ou, de novo, gente, tá doido? Ou, volto aqui para o vector to up, só que ao invés de usar add force, relative force. Ok. Então isso quer dizer a palavra relativa, ok? Legal. Como a gente vai ter o torque daqui a pouco, é mais interessante assim. A gente sempre, na verdade, vai ter propulsão traseira. Então a nave não dá ré, sempre é para frente. Só que aí a gente tem propulsões laterais que vão girar a nave. Vamos fazer o papel aí do torque. Tá? Vou deixar a navezinha assim mesmo. Vamos, Jesus, vamos voltar aqui. E aí o que eu vou fazer?
Vamos adicionar o torque. Mas antes, né? O que a gente vai discutir é o seguinte. No caso do torque, eu posso adicionar momentaneamente também, né? Bom, gente, voltando aqui, o que a gente pode estar fazendo agora é o seguinte, como ficaria esse efeito de usar o getKey, ao invés do getKeyDown? A gente só vai ter que tomar um cuidadozinho aí com a intensidade da força e também com o drag, né? Vamos dar uma brincada aqui. Ficou muito forte, né? Então a gente pode vou ver minha colinha aqui, rapidinho. Force Intensity, aí a gente coloca um valor menor. A gente pode criar essa variável aí para customizar. Então, imagine que eu faça dessa maneira. Então agora, constantemente, eu vou adicionar essa força. Então vai ter esse processo de aceleração, isso que é legal. Como eu coloquei um linear drag, ele vai chegar numa velocidade terminal, tá? Ele não vai ficar numa aceleração infinita. Se você colocar até um linear drag, a gente pode exatamente também controlar essa velocidade terminal com o linear drag, tá? Olha lá, que legal. Aí a gente também tem um controle sobre a nave aí. E aí tem um efeito de aceleração, fica também um negócio interessante, hein? Entrei aqui no cara errado. Então a gente tem isso. Só que aí o que eu vou comentar com vocês é o seguinte. Aqui eu estou constantemente colocando uma força. Tá? Então eu estou constantemente avisando o motor de física que existe uma nova força sendo adicionada. É uma questão técnica problemática aí. Como eu falei para vocês, existe um motor. O que eu quero dizer com motor? Existe uma atualização periódica, né? Essa atualização, na verdade, envolve cálculos, para fazer essa simulação física. Então, todos os objetos que têm rigid body, eles vão ser atualizados exatamente por esse motorzinho aí que faz essa atualização periodicamente. Beleza? Da mesma maneira que eu falei para vocês que existe um motorzinho que vai ficar desenhando quadro a quadro. O update é sincronizado com quem? Com esse motorzinho que desenha. E exatamente também com o tratamento de entrada do jogador. É tudo sincronizado aí com o update. Ok? Só que o update, o motor também de desenho, né, que são sincronizados, eles não são sincronizados com a atualização da física. Então, pode ter, nesse caso é muito simples, mas pode ter momentos de ter comportamento inadequado, não desejado, se você mandar atualizar no update alguma coisa da física. E como resolve isso, Diogo? A gente tem também aqui uma funçãozinha que já é pré-conhecida, que o Unity vai chamar automaticamente, que nos chama update, sim, fixed update. Ele é sincronizado com o motor de física. Então, esse tratamento aqui a gente vai jogar para cá. Ok? Exatamente para ter um comportamento mais adequado. Então, qual que é a dica? Você está fazendo uma mudança contínua, um pulo, por exemplo, não é uma mudança contínua. Eu posso estar fazendo update, porque o pulo eu só vou dar uma adição de força momentânea, é um getKey down, como a gente tinha feito anteriormente também a movimentação, para cima. Isso é o pulo lá do Mario, por exemplo, de um jogo de plataforma. Então a gente pode fazer isso no update, tranquilo. Agora, isso aqui não. Isso aqui, na verdade, eu estou a todo momento querendo passar informação de adição de força.
Então é interessante a gente deixar isso no Fix Update. Ok? Perfeito, gente. E agora eu vou também fazer aqui a adição do torque. Como o torque, na verdade, ele não vai ser só influenciado por uma seta, que é uma seta só, né? Que é a up ré, que eu falei para vocês, ele não dá ré, né? Então só usa a seta para cima. Eu também vou fazer, já no caso do torque, ele vai ser influenciado tanto pela seta da direita quanto pela seta da esquerda. Tá? Então eu vou fazer um outro mecanismo aí. Eu vou não usar o get key, mas usar o get axis raw. Ok? Dá uma olhadinha ali na cola, é isso mesmo. Então, ó, RB2D, ponto. ADD torque, aí a gente testa, a gente vê como se comporta. ADD torque, beleza, o torque, aí, gente, tem que tomar cuidado. Torque. Bom, aqui não vai ter problema que a gente está no 2D, né? Então, torque é sempre em torno. Mas isso é importante. Se você trabalhar lá depois lá no 3D, toma cuidado que o torque ele também é uma entidade vetorial, tá? Então você tem que falar em torno de que eixo o torque está sendo realizado. Então você vai pensar assim, em torno de que eixo que você quer a rotação resultante. No caso do jogo 2D, a gente só tem em torno do Z mesmo, né? Então, que é o eixo que entra na tela. Então a gente não tem esse tipo de problema. Então por isso que é só um float mesmo, que é a intensidade do torque. Bom, deixa eu pegar lá a colinha, qual que é a intensidade desse torque. Eu usei 1 aqui, tá? Não tem problema, vamos usar esse 1 também. Então 1 vezes... A gente vai ter que mudar esse sinal, daqui a pouco eu já discuto. 1 vezes a... O que falta aqui? Ah, tá, o get axis raw. Tá. Input ponto get axis raw. E aí eu vou usar o seta esquerda para direita, que é o horizontal. Só toma cuidado com o seguinte, tá? A gente tem aqui a regra da mão esquerda aqui no Unity. Você põe o dedão no sentido da direção positiva da onde que vai ocorrer, a rotação vai ocorrer em torno. Então a rotação que eu quero é em torno do eixo Z. O eixo Z entra na tela. Então você põe o dedão entrando na tela. Tenta para não precisar fazer realmente para não quebrar a tela. Tá? E aí você vai fazer um movimento com o resto da sua mão de rotação em torno do seu dedão, tá vendo? Esse é o sentido positivo da rotação. Nesse caso é anti-horário. Horário é negativo, tá? Só que quando eu apertar para a direita, eu vou ter um número, aqui no Get Axis Raw, vou ter um número positivo, e eu quero que também ele vá para a direita. Então eu tenho que multiplicar, tenho que inverter o sinal, para dar uma rotação negativa e ele ir para a direita. Ok? Então vai ficar invertido, tá? Vou dar play. Quando o Get Axis Raw for 0, não vai fazer nenhuma rotação, não vai ter nenhum torque. E quando for, ele vai rotacionar. Da mesma maneira, tá vendo? Inércia. Aí eu posso frear mais através do angular drag. Eu posso pôr aqui 0,5, por exemplo. E aí ele fica dessa maneira. Aí legal que agora eu posso me mover para frente, adicionando torque. Olha que interessante. Legal, né, pessoal? E a gente já tem, mexendo aqui as setas para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, a gente já tem esse movimento da nossa navinha. Perfeito? No próximo... Ah, não, vamos só para terminar esse vídeo. Vamos deixar isso aqui customizado, esses dois valores, a intensidade da força e do torque, deixar disponível lá no Inspector. Lembra daquelas palavrinhas especiais? Public, aí eu coloco a declaração da variável.
float, sei lá, force intensity igual a 5, e o outro chamado public float. Então, esse sprite render e rigid body, como eles não têm public, eles não vão aparecer lá, tá? Nem devem, né? Não tem porquê. E torque intensity igual a 1. Okay? Opa! Aí, ao invés de usar 5 aqui direto, eu vou usar force intensity e torque intensity, ao invés desse 1 aqui, ó. Okay? E aí o legal é que eles vão aparecer, dá um tempinho, vão aparecer aqui no chip controller. E aí a gente pode customizar para cada nave, inclusive, né? Vamos frear ele aqui, ó, por 20, né? Então isso aí pode ser mudado durante o jogo até, né? Você usou algum power-up aí que, ô louco, já saiu, que já deu uma acelerada e tornou incontrolável. Gente, beleza? Então a gente continua conversando no próximo vídeo. Aí a gente vai falar como a gente pode definir e criar um modelo de bala, ok? E gerar várias cópias desse modelo de bala em tempo de jogo, enquanto, por exemplo, o jogador clica algum botão do teclado, e assim a gente vai simular exatamente um sistema de tiro. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.